E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Maiká, sejam muito bem-vindos ao Maiká.dev. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que a maioria dos programadores passou no início da sua carreira, que é sobre como começar na área de programação, como fazer a minha migração de carreira, que foi o que aconteceu comigo, e explicar para vocês como foi a minha jornada ao longo desses 3 anos como desenvolvedor de software ah, e poder tirar um pouco das dúvidas de vocês, né, ajudar, porque eu sei que nesse começo a gente tem muitas dúvidas, a gente acaba se perguntando muita coisa que às vezes até não faz muito sentido, mas eu quero passar para vocês então um pouco como aconteceu isso tudo comigo, né? E o meu primeiro contato com programação foi no Exército, por incrível que pareça. Eu acabei entrando no CPR e para poder fazer parte dessa organização militar, que é basicamente como se funcionasse um concurso, né, para poder entrar, participar e seguir na vida carreira militar, você precisa estar fazendo uma faculdade. E eu optei por fazer análise e desenvolvimento de sistemas, ADS. E esse meu início com o contato com a ADS, com programação, foi completamente frustrante. Eu não me dei bem, eu não aprendi nada, eu acabei travando após o fim do primeiro semestre, porque eu não consegui conciliar estudo, programação com o exército. Foi muito complicado, eu tinha diversas demandas, pouquíssimo tempo, tinha que estar muitas vezes, né, no exército, e isso acabou me frustrando. Eu acabei saindo da área de programação por esse momento. E ao final desse ano que eu acabei começando, eu me formei, né, no Exército como aspirante oficial, mas acabei me desligando do Exército, e estava atrás novamente para ir estudar, aprender e entrar no mercado de trabalho com alguma coisa. E eu não sabia o quê, porque naquele momento eu tinha me frustrado um pouco com programação e acabou saindo um pouco dos meus planos, assim. Eu gostava, tinha muito interesse ainda, sempre tive, eu já tinha, antes mesmo de começar a faculdade, eu já pesquisava sobre, já conhecia algumas coisas, mas eu não programava ainda. E então, após sair do exército, eu acabei indo para a área de segurança do trabalho. Cursei um técnico de segurança do trabalho, me formei, atuei um pouco na área, mas foi muito breve também essa minha passagem pela segurança do trabalho, porque começou a pandemia e eu fiquei desempregado. E aí começa novamente aquele tempo de estar em casa sem fazer nada. Aí realmente eu tinha um tempo de qualidade para começar a estudar alguma coisa. E acabei optando por voltar a estudar ADS. Inicialmente, né, eu não comecei com ADS, eu acabei estudando conteúdos relacionados, bootcamps, cursos que eu via na internet, para poder realmente ver se era aquilo que eu realmente queria. E isso foi por meados ali de 2020, 2020. E comecei a estudar um pouco por fora, assim, sobre programação. E no final de 2020 eu consegui um novo emprego, que era numa empresa de bicicletas, na área administrativa, e continuei por ali fazendo meus estudos, seguindo estudando programação, com o tempo que dava, porque eu acabava trabalhando de segunda a sábado e não tinha tanto tempo assim para estudar. Mas eu continuava, estudava firme, porque eu realmente, após aquele tempo que eu tive em casa, no início da pandemia, sem poder sair, sem todas aquelas ah, demandas que eu tinha anteriormente que me frustraram, eu tinha tempo de sobra, então eu estudei bastante programação naquele momento, bastante sobre linguagem de programação, sobre lógica de programação. Eu ainda não tinha tanta experiência, realmente, era só estudo meu, eu comigo, sem um professor me ensinando, claro, o professor do curso, mas sem alguém me direcionando, né? Eu não conhecia ninguém na área naquele momento. E continuei então o meu trabalho, né, nessa empresa de bicicletas. Até que um momento eu cheguei a me tornar gerente financeiro dentro dessa empresa e optei por começar a estudar novamente análise do desenvolvimento de sistemas, né, ADS, porque aí eu tinha uma estabilidade financeira, poderia pagar a faculdade e, e realmente, né, começar a dar mais foco para a faculdade. E foi aí que eu comecei a entrar de cabeça na área de programação, fiz muitos cursos, fiz a faculdade e depois de um ano cursando a ADS, eu resolvi que era a hora, né, o momento de trocar de área. Eu resolvi que era hora de ir para a área de programação propriamente dita, né? Eu acabei largando alguns currículos, eu tive a oportunidade de fazer duas entrevistas e passei nas duas, e optei pela trabalhar na empresa que eu estou trabalhando hoje, como programador. E foi uma transição de carreira meio complicada inicialmente, porque, como eu disse, eu era gerente,
e passei para estagiário. Acabei aceitando reduzir meu salário completamente. Na verdade, eu não tinha opção. Se eu quisesse atuar na área, seria assim, né? Todo mundo começa de baixo. Então, eu comecei de zero, do zero, totalmente do zero da área de programação. E comecei a estudar, a atuar como um programador, mas não necessariamente como eu imaginava, tá? Mas foi muito bom ao mesmo tempo. Porque ao entrar na minha primeira experiência ali na área de programação, eu percebi que eu não sabia praticamente nada. Eu estudei, eu sabia HTML, sabia um pouquíssimo de JavaScript, sabia sobre CSS, mais coisas sobre front-end realmente, que é onde a gente encontra bastante conteúdo no YouTube, né? Tem também sobre back-end, claro, mas no início o que me apareceu primeiro para estudar, que me surgiu assim na minha cara estampado foi front-end. Então eu comecei estudando isso e a empresa optou por me trazer mais para o back-end. Então no início eu não sabia completamente, eu não sabia nada sobre as tecnologias que a empresa utilizava, que era .NET, C Sharp, MongoDB, e eu acabei, né, entrando num mundo novo dentro da própria área de programação, né, que eu ainda não tinha estudado. Eu já tinha uma base sobre lógica de programação, algoritmos, né, sintaxe de algumas linguagens, como eu falei, mas eu não tinha atuado na parte de desenvolvimento back-end ainda, né, que era onde eu iria atuar dentro dessa empresa. Eu sempre estive com cargo full stack, também atuei um pouco com front-end, né, mas o meu foco, a empresa sempre deixou claro que seria o back-end. E isso foi maravilhoso para mim, para minha surpresa. Eu fiquei muito curioso inicialmente de como eu faria meu trabalho se eu não sabia nada. E a empresa teve todo o carinho e paciência de me ensinar, de me direcionar, de me dizer o caminho certo, vai por aqui, vai por ali. E em poucos meses eu já estava completamente adaptado na empresa e tive condições de começar a fazer meus primeiros códigos, primeiras manutenções, correções de bugs e novas features vieram surgindo ao longo do caminho, onde eu fui realmente pegando experiência, fazendo CRUD, fazendo manutenção em algumas funções que tínhamos dentro do nosso código, e isso foi me dando uma boa bagagem nesse meu primeiro projeto dentro da empresa. E aí sim, eu pude realmente ver que, nossa, agora sim sou um programador, né? Passei de estagiário para realmente ser um programador e fui evoluindo dentro da minha empresa e dentro dos nossos projetos. E hoje participei de mais projetos além desse primeiro, que eu tive o primeiro contato com programação. Hoje já desenvolvi projetos completamente do zero. Então, foi muito bom essa minha transição de carreira, né? No início foi bem conturbado, porque eu não tinha me preparado para sair de gerente para estagiário, mas no final acabou dando tudo certo, né? E acabei aprendendo muito. Hoje já tenho uma experiência bem maior do que eu tinha no início. Ah, no início eu achava que eu sabia, hoje, né, é aquilo, né? A gente sempre tem que aprender, a gente sempre tem como melhorar. Não existe a programação perfeita, não existe o código perfeito, o código mais limpo possível. Existe, óbvio, né, maneiras de se fazer algumas coisas melhores que as outras, mas hoje eu já sou bem mais independente e consigo tomar conta de projetos do que eu era inicialmente, né? E se tem uma dica que eu posso dar para vocês que estão começando na área, é realmente isso, sabe? Primeiramente, se você quer fazer uma migração de carreira, prepare-se, porque não é fácil financeiramente. Você não vai começar ganhando altos salários, você vai ter que ter paciência, você vai ter que estudar bastante, ter disciplina e realmente ter muita dedicação para buscar, né? ah, Chegar em um nível de que você esteja ganhando um salário realmente valioso, assim, sabe? Que você possa dizer assim, bom, agora eu estou estável. Porque o início é estágio, é júnior, né? É você conseguir propriamente aprender, né? Porque você não sabe nada. Essa é a realidade, apesar de estudar, apesar de realmente ter me dedicado antes mesmo de começar na área de programação, apenas estudando. Eu me dedicava bastante, eu virava noites estudando, e quando eu cheguei na empresa, a minha realidade foi completamente outra. Eu tive que aprender novos frameworks, novas tecnologias, e isso foi muito bom para mim também. Acabei evoluindo muito e deu tudo certo. Eu tive muitas dúvidas também no meu início. Será que eu troco? Será que eu passo de gerente a estagiário? E hoje, né, podendo olhar para trás, eu vejo que deu tudo certo, que valeu a pena.
Foi muito bem sucedida essa minha migração de carreira. Hoje eu estou bem estável, ganhando um salário melhor do que eu ganhava anteriormente como gerente, eh, tendo uma estabilidade, saí da casa dos meus pais, hoje sou independente, tenho minha vida e tudo graças, né, a essa migração de carreira, a minha dedicação e a área de programação. Ah, claro que ainda tenho muito a evoluir, mas se eu pudesse dar minhas dicas, seriam essas, sabe? Tenha paciência, estude, tenha calma, humildade para perguntar, para ir atrás, para aprender e tenha paciência e confie no processo, porque no final dá tudo certo. Se eu pudesse, né, concluir as minhas dicas, seria basicamente isso, né? Ah, tenha paciência, tenha humildade, corra atrás, estude, tenha dedicação, disciplina e esteja pronto para ser um eterno estudante, porque não importa se você faz faculdade ou não, se você já concluiu a faculdade, você vai ter que estudar todos os dias, basicamente, porque as tecnologias evoluem muito rápido. Desde que eu entrei na empresa era .NET 4 que a gente usava, eu acho, e .NET 5, se eu não me engano. E a gente acabou passando agora pro .NET 9, né? Então é muita coisa, muda muita coisa, Angular evoluiu também, então eu tive que me adaptar, eu tive que estudar e tenho até hoje, durante toda a minha rotina, toda a minha semana eu tenho que separar um tempo para estudar. Agora tem inteligência artificial, tem várias questões, então você vai ter sempre que estar estudando e melhorando e indo atrás para poder se atualizar e fazer parte desse mercado, né? Porque quem deixa de estudar fica para trás. Então, esteja pronto para ser um eterno estudante. Mas é isso, realmente é possível fazer essa migração de carreira. Muitos programadores que eu conheço fizeram essa transição igualmente a mim, né? Claro, cada um com as suas peculiaridades, com as suas experiências um pouco diferentes, mas todos conseguiram fazer com sucesso a sua migração de carreira, conseguiram entrar na área de programação sem ter uma mísera experiência. Então, tenha paciência que vai dar tudo certo. Confie no processo, estude bastante, tenha dedicação que vai dar tudo certo. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você tudo que eu falei, se isso conforta um pouco o teu coração indeciso, cheio de dúvidas, porque todo desenvolvedor, acredite, todo desenvolvedor no início da sua carreira passa por todas essas dúvidas e muito mais. Se isso fez sentido, deixa o like no vídeo, deixa um comentário, deixa a sua opinião. Se você já tem uma experiência na área e se identificou, deixa sua opinião como foi, se mudou alguma coisa, se algo não fez sentido para você também. Tô aqui para a gente conversar e se conhecer e cada vez mais compartilhar ideias e experiências. Se inscreva no canal, porque vem muito conteúdo novo por aí. E é isso. Se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. E tamo juntos. Até a próxima.